Olá, bom dia! São 11 horas e 36 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Ari Gorenstein, cofundador e co-CEO da Evino, uma das maiores lojas de vinhos online do país. O Ari veio falar se o Brasil voltará a ter crescimento de vendas e como a Evino se preparou e se prepara para enfrentar a alta do dólar. Aproveite que o programa está começando e compartilhe o nosso link. E depois que acabar a exibição do programa, confira se o botão seguindo aqui no Facebook está ativado. Aí você recebe os alertas de todos os nossos vídeos ao vivo. Primeiro, vamos para o nosso telão ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta semana. O giro de informações quentes começa com o Ibovespa. Na sexta-feira, o principal índice da B3 recuou 0,75% para 85.220 pontos. Continuamos na temporada de balanços do primeiro trimestre. Então vocês podem ver ações com fortes oscilações, dependendo das surpresas dos resultados e da interpretação dos analistas. Isso, claro, mexe com a sua carteira de ações e com o próprio desempenho do Ibovespa. Agora há pouco, o índice estava em alta de 0,74% aos 85.848 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. A moeda americana avançou 1,55% na sexta-feira e bateu os R$ 3,60. Essa foi a primeira vez desde 31 de maio de 2016 que o dólar entrou na casa de R$ 3,60. Desde o início do ano, a valorização da divisa americana é de 8,7%. Há 15 minutos atrás, o dólar estava sendo negociado em alta de 0,35% aos R$ 3,61. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é a disparada do dólar, que encarece as dívidas das empresas. Outro destaque é o Copom, reunião essa semana para decidir a queda da taxa Selic. E o primeiro bloco da entrevista com o Patrick Mendes, o CEO do Grupo Accor, no programa Moeda Forte. E a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana é a recuperação das montadoras no Brasil, na capa que você vê aqui à minha esquerda. Com expansão de 40% nas vendas e na produção, os fabricantes tiveram um mês de abril excepcional, o que reforça a previsão de um ano muito promissor. Conheça na reportagem que está nas bancas e nas plataformas digitais da Dinheiro os planos da Volkswagen, Renault, Fiat, Nissan e GM para não perder essa onda de crescimento do setor e saiba o que os principais executivos esperam do programa Rota 2030. Aqui eu destaquei uma frase para você do Pablo Deci, CEO da Volkswagen no Brasil. Estamos crescendo ao ritmo de 40% no ano. Ele e o setor estão muito felizes com o que está acontecendo com o setor automotivo. E eu volto para o telão para mostrar o destaque da semana. O mercado de vinhos vai se recuperar? Eu vou conversar agora com Ari Gorenstein, cofundador e co-CEO da loja online Evino. E no final eu volto para o telão para mostrar a agenda da semana. Ari, seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Obrigado por me receber. Queria que você começasse falando qual o momento atual do mercado vinícola brasileiro. Bom, você mencionou o dólar aí, né? Vou chegar nesse dólar. Mas o ano passado foi um ano bastante bom. Foi um ano quando a gente olha para o mercado de vinhos importados, né? Vinhos finos importados, que é o que a gente mais olha dentro da Evino e onde o cliente consome bastante. A gente vê um crescimento tanto em volume quanto em valor que beirou aí os 30%. Então, um momento no qual as importadoras, os e-commerces, os supermercadistas em geral alavancaram muito as importações e avançaram muito no volume, que se refletiu, em muitos casos, no sellout, né, na venda. Esse ano a gente pega dados year to date até abril, a gente vê um crescimento em volume mais tímido de 2% e um crescimento em valor mais importante, beirando aí os 20 e poucos por cento. Esse crescimento em valor tem uma explicação que é basicamente fruto de dois efeitos. No ano passado,
não sei se você acompanhou, mas foi um ano no qual na Europa houve uma quebra de safra muito importante. Foi a pior safra dos últimos 60 anos na Itália, na França, na Espanha. O que é o contrário, né? Porque o Brasil teve uma safra ótima, né? Tanto em volume como... excelente. Volume, né? qualidade, a indústria local aqui comemorando bastante, mas nesse momento viticultores na Europa lastimando aí esses efeitos catastróficos aí que a natureza lhes guardou. Mas com essa queda super importante, o vinho, né, é um produto agrícola, então com isso o rendimento cai, oferta e demanda, o preço aumenta, então os preços nas origens acabaram aumentando de maneira bastante importante. Isso é uma parte da causa do aumento expressivo em valor. E outra causa é basicamente uma migração. Então, parece que no primeiro trimestre, em abril, houve uma retomada na importação de vinhos com um valor agregado mais importante. Quando a gente olha para vinhos, a gente fala muito de caixa de 9 litros, né? Caixa de 12 garrafas. Quando a gente olha para vinhos a partir de $40 a caixa, a gente vê um crescimento em volume de 60%, ou seja, a indústria, o varejo apostando no crescimento desse segmento. São basicamente vinhos que vão ser vendidos acima de R$60. Então, no primeiro trimestre houve uma aposta, mas essa aposta seguramente foi fruto do planejamento de 2017, com os mercados acompanhando o crescimento, a retomada da economia, a retomada do consumo desses vinhos, vamos dizer aí, mais qualitativos, mais premium. Mas agora, com o câmbio atingindo esses patamares, difícil prever o que vai acontecer, porque invariavelmente isso repercute ou sobre o preço de venda ou sobre a margem dos importadores, e a gente tem que acompanhar um pouquinho as dinâmicas de venda, né? A importação carrega essa inércia temporal do varejo se abastecendo, agora a gente tem que acompanhar movimentos de sell-out de venda. Olhando essa fotografia do vinho premium, que está crescendo, que você falou, isso é um planejamento do ano passado, mostrando a confiança do consumidor voltar a comprar esse tipo de bebida neste ano? Seguramente, acho que é fruto de dois efeitos. Primeiro, o ano passado foi um ano que, quando a gente olha dados de importação, foi bastante marcado pelo crescimento dos e-commerce, né? Então, inclusive, Evino foi um ano explosivo para a gente em termos de crescimento. E os supermercadistas, o varejo tradicional, desde as grandes redes até redes médias ou até pequenas, se agrupando para fazer importações diretas. E a gente sabe que no e-commerce e no varejo, como são canais de venda que fazendo a importação direta, você basicamente traz direto do produtor e elimina uma série de intermediários na cadeia, você consegue posicionar esse produto com preços mais competitivos. Então, mesmo o vinho premium desses players, desses canais, eles acabam sendo oferecidos para o cliente final em preços bastante vantajosos, bastante competitivos. E a gente, particularmente na Evino, mas acompanhando as tendências de mercado, acredita que existe muito potencial de crescimento nessa categoria, vamos dizer, premium, mas acima de R$50, que já de fato é um valor de ticket médio de garrafa que no nosso mercado é importante. Quando você olha então um pouco para trás, 2015, 2016, anos de crise, o mercado ficou até estável esses 2 anos, né? Ano passado cresceu, mas esses anos anteriores ficou estável. Recuperação do poder de compra do consumidor. É por isso que ele investe num vinho mais caro, é isso? Seguramente. São anos nos quais, 2014, 2015, a gente vê o mercado mais flat. Vinho cresceu bastante nesse período, mas em faixas de preço um pouquinho mais módicas, né? Mais abaixo. Hoje, a indústria em geral mais confiante numa retomada num segmento de vinhos mais qualitativos que requerem um dispêndio um pouco maior na garrafa. Agora a gente está num período de olhar para frente para o ano, né? Euro em alta, dólar em alta. Como é que fica a estratégia para você continuar trazendo bons vinhos para cá e também num preço acessível para não pegar muito no bolso do consumidor? Evino, basicamente, desde que nasceu, tem essa proposta de trazer vinhos do velho mundo. A gente sempre fazendo a curadoria, o hunting, o sourcing junto ao produtor e tentando eliminar todos os intermediários na cadeia, né? Isso facilita no momento de alta cambial. E agora é o momento de rever negociações. Então a gente no primeiro trimestre participou de muitas feiras internacionais, estivemos na Vinisud, na Provine. É o momento de se aproximar dos parceiros, fazê-los entender e dar a leitura da dinâmica do que vem ocorrendo no mercado brasileiro. E a gente tem que dar as mãos e sacrificar margens de um lado, do outro, para apostar na continuidade, apostar no crescimento, no posicionamento dos produtos e das marcas
num horizonte de médio e longo prazo. Então, quando você fecha uma compra nesses períodos, você fecha com quanto tempo de antecedência e você trava o câmbio nessa compra? Não, você só vai pagar essa bebida quando você estiver importando de fato? Depende das negociações, né? Mas as negociações pontuais, a gente acorda os preços, embarca os produtos um mês depois, e aí vai depender muito também de que mecânica a gente está usando para financiar a importação, se a gente recorre a um FINIMP, onde já existe um hedge natural intrínseco do instrumento ou não. Aí vai também de estratégia de importador para importador. Mas o que eu quero dizer é que é o momento de você trazer visibilidade do mercado brasileiro, do que está ocorrendo, de uma retração que pode ocorrer se esforços não forem feitos dos dois lados, e aí vindo do lado dela tenta ser o mais transparente e apertar ao máximo as nossas margens para garantir que a gente siga sendo um player que oferece ao cliente final produtos de custo-benefício aí, que não são encontráveis em nenhum outro player. E a gente precisa que nossos parceiros se solidarizem, entendam o momento, também estejam dispostos a fazer algum tipo de sacrifício nessa entre-safra, que de fato é uma entre-safra. Vinhos portugueses estão invadindo bastante o mercado brasileiro. Acho que uns anos atrás a gente viu argentinos e chilenos, sobretudo nesses últimos anos, que tentaram ocupar aí a quebra da safra do vinho brasileiro. E agora os portugueses estão apostando bastante no mercado brasileiro. Sim. Por que isso? O Chile, de fato, como você falou, ganhou bastante mercado. Portugal, nesse momento no qual o mercado começa a fazer toda a curadoria e rever um pouquinho até do mix de produtos e do portfólio, Portugal vem despontando aí junto com a Espanha com uma das origens de melhor custo-benefício, né? Então até é curioso, quando a gente organiza as degustações, né, vindo com o time de compras, quando são vinhos portugueses ou espanhóis, o índice de aproveitamento, a aprovação dentro do funil, dentro do nosso crivo, tende a ser mais elevada, porque de fato você consegue encontrar joias raras aí em preços bastante interessantes frente ao que você tem, também na Itália, também na França, mas em menos incidência, em menos proporção. Aí você vai para Portugal, no Alentejo, no Dão, no Douro, você tem produtos incríveis em patamares de preço muito competitivos. Ari, vamos para um rápido intervalo, voltamos em 2 minutos. Até já! As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. E comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez em última instância ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação, com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? Eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. De volta com o Ari Gorenstein, CEO da Evino. Ari, eu trouxe aqui para a gente um gráfico mostrando o consumo de vinhos per capita no mundo, que mostra, né, como que os países que mais bebem vinho, então Luxemburgo, Portugal e França e Itália são os que mais bebem aí na faixa de 40 a 60 litros por pessoa por ano. Eu também trouxe Argentina e Chile, que são nossos competidores diretos
com quase 20 a 30 aí, e o Brasil com menos de 3, esses são dados da OIV de 2012, quando a gente tem o mercado mais completo, né, que eles trazem. Por que o brasileiro ainda bebe pouco? Acho que é uma questão cultural, né? É engraçado que um chart semelhante sempre aparece em todas as apresentações institucionais da Evino. A gente olha esse consumo aí que vem flat, né, e segue nesse patamar aí de 2 litros per capita. E a gente olha isso, a gente vê sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Quando a gente olha a taça, né, melhor. Quando a gente olha esses 2 litros per capita, a gente acredita que sim, existe muito espaço. E acho que uma das particularidades também de todos esses países que você mencionou é que são países, sim, com consumo muito mais expressivo, mas muitos deles com consumo decrescente, né? Esse consumo vem caindo geração a geração, né? Dia a dia, com os consumidores mais jovens migrando para destilados, para cerveja, ou mesmo o hábito de você ter a taça de vinho acompanhando invariavelmente 100% das refeições, né? O vinho com uma presença mais como alimento, vem caindo. Então, França, Itália, Argentina perdem consumidores de vinho, ao passo que no Brasil o movimento seguramente vai ser inverso. Ainda há espaço para se trazer muitos novos entrantes para uma faixa da população que desconhece ou que não tem acesso, para que esse cliente, esse consumidor, ele chegue ao vinho, descubra o vinho e passe a incorporar o vinho nos hábitos, na cesta dele, nos hábitos de consumo. É isso que a gente acredita muito dentro da Evino, né? A gente brinca que a Evino nasceu para democratizar e prover o acesso ao vinho e quebrar as várias barreiras que hoje existem, quer sejam preços proibitivos, quer seja uma bebida, né, uma categoria que parece afugentar as pessoas por ser complicada. Putz, é difícil, eu tenho que entender a uva, o país, a origem, comprar esse negócio é um pesadelo. Muita confusão, né? Muita confusão. A gente tenta, de fato, desmistificar, tirar o vinho desse pedestal. A gente falou no primeiro bloco, né, que é um produto agrícola. É um produto agrícola, é uma bebida. Ela tem que ser consumida, ela tem que estar presente, ela tem que ter menos cerimoniais, menos rituais. Óbvio que existe o vinho para ocasiões especiais, aí sim a gente pode tratá-lo como algo mais especial, mas o vinho é uma bebida, uma categoria que tem que se fazer mais presente e permear mais ocasiões e prover mais momentos de confraternização, de sociabilização e momentos gostosos de prazer e momentos felizes. E o que vai fazer esse consumidor entender o que é o vinho ou comprar mais vinho? É preço? É realmente conhecer um pouco mais desses rituais ou dessa presença da bebida na mesa? O que dá para fazer vocês como participantes do mercado para estimular essa compra de vinho? Sim. A gente aposta muito em trazer novos entrantes, né? Então aumentar, a gente brinca pelo topo do funil, né? Trazer mais gente para descobrir a categoria, desde audiências mais jovens, né? O público com uma faixa etária mais jovem, os millennials, tirá-los dos premix, dos drinks, da cerveja e trazê-los para o vinho. Isso se faz com comunicação, com informação, com discurso adaptado a esse público, usando os códigos que se requer para se trabalhar esse tipo de audiência, né? Então, nosso branding, nossa imagem de marca se rejuvenesceu muito para ter relevância, assertividade com esse público. Mas se faz, óbvio, também, como você falou, por preço, o produto se faz pela quebra de uma série de barreiras, né? A gente trabalhando no online também tenta quebrar muitas barreiras que não são intransponíveis, pelo contrário, a gente tem que quebrar, de trazer clientes do varejo físico ou de outros canais para o online. E trabalhando o online hoje nos permite ter um contato muito próximo, trazer muita informação, trazer muito storytelling, contar muito mais coisa, explicar a categoria, explicar como é produzido, explicar de onde vem, explicar que é fácil e que a gente pode ajudar o cliente nessa jornada, né, de descoberta. Então, acho que se passa por desmistificar e quebrar barreiras, é basicamente isso que a gente tem como missão e tenta fazer, junto com muitos outros players do mercado e canais, né? O varejo também tem um papel decisivo de melhorar como as ações são feitas no ponto de venda, melhorar o trabalho de trade marketing, de merchandising. Isso a gente vê alguns players fazendo com bastante excelência e competência. Então, existe muita coisa para ser feita. A categoria em si tem que se unir, né? Hoje existem associações, existem os players dos vários segmentos têm que estar juntos e tentar construir ações mais transversais para aproximar os clientes da categoria. E aí, qual o preço médio da Evino hoje? O cliente compra um vinho com preço médio, qual o preço médio? Hoje o nosso ticket médio de cesta, né, um carrinho médio da Evino flutua aí na casa dos R$200, a garrafa média
30 e poucos reais de garrafa média que a gente comercializa. Isso é um preço razoável para o mercado brasileiro, com um produto mais qualificado do que aqueles produtos de entrada que a gente vê no supermercado? Sim, hoje a gente, especificamente na Vino, tenta oferecer na nossa cesta muito mais vinho do velho mundo, né? Então muito mais França, Itália, Espanha, Portugal. O grosso que compõe essas garrafas de 30 reais são vinhos da Europa, com uma qualidade, um valor agregado e percebido diferente da média do que se pratica no varejo, que hoje é muito mais carregado aqui pela América Latina, né? Principalmente Chile e Argentina. Aqueles reservados, né, que todo mundo encontra muito reservado. E confunde com reserva e por aí vai, né? Exato. E como que fica o clube? Porque o clube é uma forma dessa pessoa ter uma boa curadoria, para quem não entende vinho, e receber também com boa frequência para você experimentar. Como que o vinho, vocês que foram dos primeiros a criar o Clube do Vinho no Brasil, como que ele funciona também, o quanto ele pode ajudar nesse momento de popularização, vamos chamar assim, do vinho? Sim. Os clubes são modelos de assinatura, né, que se propõem a fazer entregas numa determinada recorrência de 2, 4 ou 6 garrafas para o sujeito que opta por esse modelo de negócio. Existem uma série no Brasil e no último ano, né, se proliferaram e tem uma série de novos entrantes tentando atacar esse mercado de assinaturas e de clube. Na Evino hoje a gente parte da premissa que o cliente ele quer ser um pouquinho mais empoderado, então ele quer ser mais autônomo e tomar decisões, e o que a gente aprendeu é que nessa desmistificação do vinho, em você aproximar o sujeito do vinho, ele começa de fato a construir um ferramental que lhe permite tomar as decisões, entender que vinho é o quê, quais são as características e comprar algo que esteja mais propício a agradar o paladar dele ou harmonizar com o prato que ele está pretendendo fazer naquela ocasião. Então a gente foi um pouquinho na contramão, a gente chegou em caráter exploratório trabalhar o clube e hoje a gente acredita muito mais no modelo no qual o cliente seja empoderado, esteja à frente da decisão, e a gente tem assim a missão de comunicar e de trabalhar o vinho do ponto de vista de experiência e de jornada, de maneira a que o cliente, qualquer que seja o grau de conhecimento dele da categoria ou do produto, seja capaz de fazer a decisão a mais acertada e feliz possível. Até porque surgiram outros clubes, vários clubes também ao longo desse caminho, né? E acho que para o cliente também perceber a curadoria ou a diferença dos clubes fica mais difícil agora, né? Sim, com essa invasão aí, essa multiplicação, é complicado para o cliente entender quem se destaca, quais são aqueles players que conseguem fazer uma curadoria com mais assertividade, mais qualitativa. No nosso caso, a gente é flash sales, a gente vende vinhos com descontos, a gente vende vinhos em condições promocionais, vende um leque razoavelmente enxuto, a gente tem no site à disposição na casa de 200 rótulos num determinado momento, que estão sempre girando, a gente vai sempre lançando novidades, e com isso a gente acredita que com esse portfólio já fruto de uma curadoria e dessa seleção bastante criteriosa e não tão extenso, a gente consegue promover ferramentas para garantir que o cliente consiga selecionar, triar e à medida dos critérios de seleção dele, fazer uma decisão bastante acertada. Ari, com a quebra de safra que você falou que está tendo na Europa, que teve na Europa, a tendência é você migrar para mercados do Novo Mundo, África do Sul, Austrália, até um pouco dos Estados Unidos. Como que você tem que redistribuir aí para você não ter esse efeito no seu negócio? Sim. Nesse momento, de fato, com a quebra de safra importante na Europa, foi um momento de renegociação, de revisão de portfólio, né, e adaptação do mix de produtos. Mas sim, isso passa por olhar com mais carinho algumas outras origens, alguns outros mercados, África do Sul, que oferece produtos com custo-benefício também bastante interessante, olhar mais Chile, Argentina e Uruguai, países mais aqui vizinhos que sofreram menos. Então passa por uma revisão estratégica geral e acompanhamento agora também. A quebra de safra ocorreu, existiu um momento bastante especulativo, né, onde o preço do granel, aí, de fato, o commodity agrícola, o litro de vinho flutuou muito e oscilou bastante. Agora o patamar já está mais estável e já se é possível fazer projeções e comparações e se traçar cenário, só o câmbio que a gente não sabe para onde vai, mas mais ou menos a estabilidade do preço do produto já está mais ou menos dada. Segundo o Banco Central, esse final do ano termina 3,40. Então tem 20 centavos de enxugamento para ter, vamos ver, Esperamos que sim. Para a gente terminar, qual dica que você dá para quem está nos assistindo de um bom produto que está na sua loja hoje e que ele pode encontrar com
preço, um custo-benefício ótimo. Hoje a gente tem na loja com certeza o Anciano, é um produto espanhol de Valdepeñas, é um Anciano, é o Gran Reserva, 10 anos, safra 2006 a gente está comercializando, se eu não me engano, ou 2007. Muito provavelmente ele está sendo vendido a R$ 44,90. Vão vir uma condição de preço espetacular, com mais de 60% de desconto, um vinho que não faz feio, agrada a todos, é um dos grandes sucessos da casa e felizmente está à venda hoje. Muito bem. Ari, obrigado pela dica e obrigado pela participação. Eu que agradeço. Agora que já entendemos e bebemos um pouquinho desse mercado de vinhos, eu vou me levantar para mostrar a agenda da semana com o que de mais importante vai mexer com o seu negócio, o seu bolso e os seus investimentos. Começando hoje a semana na China, o dado mais importante é o da China. O país asiático vai divulgar ainda hoje a produção industrial referente a abril. O mercado espera uma alta de 6,7% na comparação anual. O resultado vai mostrar um avanço sobre o trimestre anterior, que registrou crescimento de 6%. Na terça-feira, a informação mais importante vem da zona do euro, o produto interno bruto do primeiro trimestre. A previsão é de uma alta de 0,4% no trimestre e de 2,5% no resultado anualizado. Já na quarta-feira, olhos e ouvidos do mundo no Banco Central do Brasil para a decisão da nova taxa Selic. O consenso dos analistas é de uma queda de 0,25 ponto percentual para 6,25% ao ano. Embora essa seja a última redução esperada dos juros, tem gente no mercado financeiro pedindo novas quedas, pois a inflação continua sob controle e a atividade econômica está num ritmo muito lento. Vamos ver o que a ata do Copom pode trazer de sinais para as próximas reuniões. Eu passo para a próxima tela e o assunto mais importante da quinta-feira é a PNAD contínua do IBGE. Nesta semana vamos saber qual é o saldo do desemprego no país no primeiro trimestre. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua de abril mostrava que 13,7 milhões de pessoas continuavam sem trabalho. E na sexta-feira, para fechar a semana, a zona do euro divulga o saldo da balança comercial de abril. A expectativa é de um resultado positivo perto de 28 bilhões de dólares, ou seja, os países estão exportando mais do que importando produtos. Esse é um bom sinal e mostra que a atividade econômica por lá não está estagnada. Chegamos ao fim desse Dinheiro na Semana de 14 de maio de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. E todo dia, às 5h30 da tarde, você fica com o Dinheiro ao Vivo, que traz o resumo das principais notícias do dia da política e da economia, com Giovana Pagel e Priscila Arroio. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!